Olá, eu sou Letícia, monitora de Pensamento Econômico 1, orientada pela professora Vanusa. O tema da monitoria é o contexto histórico e a teoria dos pensadores Smith, Ricardo e Malthus. Bom, a monitoria de 2022.1 foi de forma híbrida, com carga horária presencial e carga horária remota, enquanto a monitoria de 2022.2 está sendo de forma presencial e nosso primeiro encontro foi de forma remota, pois não havia salas ainda. Em 2022.1, os encontros eram feitos semanalmente pelo Google Meet e tinha alguns casos de reforço que eram feitos presenciais ou em revisão de prova. Nosso principal meio de comunicação foi um grupo no WhatsApp e eu acompanhava a turma na sala do Classroom. Em 2022.2, os encontros estão sendo presenciais e nossa comunicação está sendo também um grupo de WhatsApp e eu acompanho a turma pela sala do Classroom. Minha motivação para escolher a monitoria de Pensamento Econômico 1 foi que eu tinha mais afinidade com essa matéria, já que tinha uma pegada mais histórica e dá base para os outros autores. A monitoria ela foi importante para que eu pudesse me encontrar dentro do curso e reafirmar a minha escolha de qual área eu queria seguir na carreira acadêmica. Além disso, está sendo uma experiência enriquecedora, pois além de contribuir na minha formação, está contribuindo no meu desenvolvimento pessoal. O principal objetivo da monitoria é auxiliar os alunos que estão inscritos na disciplina de PEC 1 a compreender as teorias de Smith, Ricardo e Malthus. Para isso, é necessário dar ênfase no seu contexto histórico. Então, a gente debate sobre essas teorias por meio também de documentários e vídeos que são passados, e a gente faz uma ponte entre a teoria e o contexto histórico dos pensadores. Também a gente desenvolve os controles de leitura e os estudos dirigidos para ajudar a sanar as dúvidas dos alunos. Bom, como a monitoria ela tem um objetivo de iniciação à docência, uma das atividades realizadas foi que eu ministrei uma aula sobre Thomas Malthus e sua teoria de superprodução e demanda efetiva ineficiente de forma remota com 22 alunos. Mas também tivemos atividades presenciais, que foi o júri simulado, que foi em parceria com a disciplina, e os nossos resultados parciais foi uma participação bastante relevante, porque tivemos uma frequência de 50% da turma, 61,1% compareceram à monitoria e 44,4% compareceram mais de 50% dos encontros. Já em 2022.2, a participação é de 30,55%. Bom, então a monitoria ela tem sido fundamental na discussão e contextualização histórica dos pensadores, além de ajudar os calouros a se encontrar no curso de economia. Bom, foi utilizado esses livros para compreender a teoria dos autores Smith, Malthus e Ricardo, e esses vídeos e documentários foram vistos para compreender a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Além disso, eu recomendei também esses filmes e séries para que eles pudessem aprender de uma forma mais prazerosa. É isso, obrigada. Olá, meu nome é Maria Eduarda Lagoa e atualmente estou cursando o quarto período de Ciências Atuariais. Atualmente também sou a monitora da matéria Elementos de Cálculo Aplicado 2, desde maio deste ano, e tenho como docente e orientador o professor Leonardo Vana. Eu decidi neste ano em me inscrever no projeto de monitoria
porque desde quando eu entrei na faculdade, em 2021, eu tinha interesse em participar pelo menos um dos projetos que a faculdade oferece. E eu escolhi a monitoria porque quando eu cursei essa matéria de elementos de cálculo aplicado 2, eu consegui ter uma intimidade com a matéria, consegui ter bons resultados, boas notas, e eu me interessei pelo conteúdo e senti que se eu pudesse ser monitora, se eu fosse monitora, eu poderia ajudar os novos alunos a terem um bom desempenho também e compreenderem a matéria. Então, entrar no projeto de monitoria foi somente pelo interesse na matéria, foi somente por essa matéria que inicialmente não passava na minha cabeça essa ideia. Mas, apesar disso, havia um interesse pessoal meu em de me desafiar, em me pôr na frente da sala, na frente dos alunos, e ter que me expressar, ter que me explicar. Então, apesar de ser algo difícil para mim, eu queria ter essa experiência. Assim, os meus objetivos nesse projeto de monitoria, além de adquirir a experiência acadêmica, é conseguir desmistificar entre os alunos o medo de cursar o cálculo, sendo esse o maior dos meus objetivos, na verdade. Tenho outros objetivos, como trazer uma abordagem diferente do tema, para conseguir ajudar os alunos a compreenderem de verdade o conteúdo, ajudar o professor a identificar as dúvidas, para assim que a gente consiga montar outros materiais e outros materiais de apoio para os alunos. A minha metodologia de aula eu divido em dois momentos. No meu primeiro momento, eu separo para dúvidas teóricas. São dúvidas em relação à matéria, à aplicação da matéria, o que aquilo significa. E eu gosto de separar esse momento porque, posteriormente, quando eu me deparo das dúvidas de exercício, o aluno consegue entender o porquê daquilo, a aplicação daquilo. Então, as coisas se tornam menos abstratas. Vale ressaltar que essa metodologia aconteceu tanto no online, no primeiro semestre de 2022, quanto está acontecendo agora presencialmente. Na parte teórica, eu utilizo muito material do professor, de autoria do professor como base, e no segundo momento, que é na resolução de exercícios, eu utilizo a ferramenta Wolfram Alpha como auxílio. Eu vou apresentá-los agora a ferramenta. Essa ferramenta é um software de cálculo, de resoluções matemáticas, não só somente de cálculo. É software digital probleminha. Nesse caso, eu apresentei um problema da matéria de cálculo 2. E ao clicar no Enter, o software consegue te fornecer a resposta daquele problema, daquela questão. Neste caso, também consegue demonstrar o gráfico. E clicando no Step by Step, você consegue ver um pouco da resolução por passos. Esse software permite que os alunos consigam identificar seus erros, corrigir sozinhos seus erros e tendo assim autonomia acima dos seus estudos. Até então, os resultados que eu tive foram que os alunos estão conseguindo compreender melhor a matéria e estão se sentindo mais seguros para realizar a prova. Tenho percebido também que as dúvidas vêm diminuindo e eles mesmos vieram comunicar a mim que estão usando esse software para ajudar eles nos estudos. Eu utilizo como referência nas minhas aulas o livro Moretin e Stuart, que são os livros de referência do professor e do material didático que uso também. E a última referência é o software, que é o Wolfram Alpha. Muito obrigada. Opa, tudo bem? Prazer, meu nome é Fernando Gomes Frias, sou o atual monitor de estatística 1 e 2, com foco em atuariais. Meus professores orientadores são Lucas Bogdanov Smith e Miriam Piscina e Mexas. Bem, hoje é meu segundo período como monitor dessa matéria. É um prazer estar aqui fazendo o primeiro relato da monitoria. Vou falar um pouco sobre minhas motivações e meu método de ensino. Bem, minhas motivações, no caso, a primeira era melhorar meus aprendizados em estatística, meus conhecimentos,
Por quê? Porque é uma paixão minha a matéria de estatística, eu percebi isso logo ao entrar no curso de Ciências Atuariais, e eu sabia que ao me responsabilizar de ensinar os outros alunos, eu deveria focar muito em aprender, me aprofundar nas matérias. Então, isso é algo que eu tenho conquistado, me aprofundar cada vez mais nas matérias de estatística. Além do mais, incentivar a curiosidade dos alunos, demonstrar para eles que a estatística é algo muito interessante, que é algo que pode ser relacionado ao mercado de trabalho. Diversos exemplos do nosso mundo são respondidos pela estatística, então gerar essa curiosidade para os alunos é um dos meus focos também. Colaborar com os ensinos dos alunos, então poder facilitar o aprendizado deles é uma das minhas metas e eu tenho buscado diversos meios para conquistar isso. Meu método, no caso, foi encontros semanais online de 1 hora. É um espaço ali para tirarmos dúvidas, podemos ver a matéria novamente. Além do mais, relacionar as práticas do mercado de trabalho com a estatística, então demonstrar que diversas matérias da estatística que são dadas no curso de Ciências Atuariais são relacionadas sim, são muito utilizadas no mercado de trabalho. Então isso foi uma das minhas metas. E além do mais, tirar dúvidas, criar materiais e demonstrar novas ferramentas para os alunos. Isso é algo que toda semana estava sendo feito. Bem, as ferramentas utilizadas foram slides através do PowerPoint, Excel, ferramenta muito utilizada por nós atuários no mercado financeiro, Greta é uma ferramenta estatística e Python, que é programação, uma linguagem de programação que cada vez tem crescido mais no mercado de trabalho. Bem, resultados parciais. Através do meu método de ensino, percebi que eu tenho tido uma média de 15 alunos por encontro semanal. Além do mais, 16 alunos vêm tirar dúvidas comigo por semana, por fora do encontro semanal. Então, pode ser encontros presenciais, através ali na faculdade, me encontro e vem tirar dúvida, e-mail ou WhatsApp. Então, através desses 3 meios, tenho em média 16 pessoas entrando em contato comigo. Bem, e cada vez mais eu tenho percebido dúvidas mais aprofundadas sobre o assunto de estatística. Então, isso é uma das minhas metas que eu tinha colocado, minhas motivações, eu tenho percebido que eu tenho conquistado isso. Então, é esse meu relato. Agradeço demais por estar aqui, essa oportunidade. Muito obrigado, gente. Meu nome é Eduardo Sternack Pinheiro e eu vou estar trazendo aqui para vocês uma apresentação sobre o impacto que a monitoria teve na prática de programação nesse primeiro período de 2022, certo? Um sumário bem rápido, a gente vai primeiro passar por uma breve introdução de como foi configurada a monitoria, depois as atividades e dificuldades por parte das aulas, os problemas encontrados já pela minha parte como monitor, o impacto que a monitoria foi causado, seguido de uma análise estatística mostrando os dados que comprovam isso, e por fim, alguns relatos de alunos acerca de como foi o andamento da monitoria. Partindo para a introdução, a monitoria foi configurada da seguinte maneira: ela atende disciplinas de técnicas e práticas de programação, algoritmos e programação matemática, teve seu início em 9 de maio de 2022 e seu término em 26 de julho de 2022. O modo de atendimento era presencial na própria UF ou remoto em algumas exceções, quando precisavam de algumas sessões extras ou quando não era possível estar presente na UF. Os horários de atendimento eram as terças e quartas das 2 às 4 e as sextas das 6 às 8, além das sessões extras em ocasiões especiais, como épocas de prova, onde os horários eram flexíveis. As atividades e dificuldades. Basicamente, foram divididas em 3 tipos de atividades. Atividades de reforço, onde a gente pegava a matéria que estava sendo debatida naquela semana na aula e trazia uma explicação mais abrangente acerca dela, A gente tinha as atividades de tarefas, onde eram resolução de problemas, deveres e execução dessas atividades. E as atividades de explicações, as aulas de explicações, onde os alunos traziam suas dúvidas e a gente sanava elas da melhor maneira possível. As principais dificuldades encontradas, elas tratavam-se, na sua grande maioria, dos conceitos iniciais da lógica de programação, do conteúdo básico, como a declaração de variáveis acerca da sua tipagem e da nomeação, o funcionamento geral e a lógica booleana por trás dos laços de repetição e uma confusãozinha entre o conteúdo dos vetores e a sua posição. Os problemas encontrados agora por minha parte como monitor foram uma diferença drástica entre as dúvidas que estavam causando problemas, certo? Enquanto alguns alunos tinham dúvidas mais avançadas na matéria, os outros ainda tinham dúvidas muito do começo. Isso causava uma grande disparidade, certo? Na questão do desenvolvimento dos alunos. Juntamente com uma frequência variável. Por mais que, como vai ser possível ver no gráfico mais para frente, a gente sempre tivesse pelo menos alguns alunos presentes, a consistência de um mesmo aluno estar sempre presente era muito baixa, certo? A porcentagem média de consistência dos alunos.
O impacto da monitoria. Como já dito, a gente tinha essa barreira da dificuldade dos alunos de compartilharem suas dúvidas, às vezes por vergonha e às vezes por não terem o perfil de aluno que se comunica mesmo. E a solução para isso foi fazer a divisão da monitoria em 2 dias, deixando um grupo para uns alunos de perfil mais reservados e que tinham umas dúvidas mais iniciais, e outro dia para um grupo com alunos com dúvidas mais avançadas. Desse jeito, a monitoria teve um impacto geral, com 80% dos alunos participantes sendo aprovados, onde 40% dos alunos presentes tiveram um desempenho gradativamente superior em cada uma das 3 atividades avaliativas propostas de maior importância, certo? Eles foram gradativamente melhorando conforme a monitoria foi avançando. Aqui agora, análise estatística, eu trouxe para vocês a lista de presenças de maio, junho e julho com o nome dos alunos censurados a pedido, a indicação do meu professor orientador. No primeiro gráfico, a gente tem um gráfico de comparação da porcentagem de sessões vazias e preenchidas. A gente pode ver que 88% das sessões tiveram pelo menos um aluno presente. No entanto, logo no gráfico ao lado, a gente pode ver o que eu disse, que a média da frequência dos alunos, a média de consistência da presença deles era de apenas 41%. Ou seja, a gente tinha uma rotatividade de alunos, pode-se dizer. Logo embaixo, a gente pode ver que dos 10 alunos presentes, 8 foram aprovados e 2 reprovados, sendo desses 8, 38% aprovados com uma média superior a 7,5. E alguns relatos dos alunos. O primeiro relato, dando uma resumida, ele traz para a gente que ele tinha bastante dúvidas em alguns tópicos, como por exemplo as funções, mas que com a monitoria foi muito fácil de entender, já que o monitor, no caso eu, demonstrava bastante domínio e tinha uma ótima didática. E aqui no segundo a gente vê um aluno falando um pouco mais da questão do atendimento, de como eu estava disponível para atender os alunos não apenas na UF ali presencialmente, mas sempre que precisavam, eles podiam me mandar mensagens, podiam acabar me comunicando de qualquer tipo de maneira que eu faria o máximo para ajudar e trazer para eles essa efetividade da monitoria. Raquel Carmona, eu sou monitora do projeto A Importância do Estudo e da Pesquisa Jurisprudencial na Prática da Advocacia Civil, sou orientanda da professora Priscila Gonçalves. Na pandemia, eu percebi que muitos alunos se distanciaram da prática civil, outros não tinham ideia do que era jurisprudência, e alguns apontaram que a jurisprudência era um tema muito pulverizado, que não sabiam onde pesquisar, não sabiam como colocar a prática. Então, foi pensando nisso que eu pesquisei os diversos sites, ferramentas digitais para trazer ao aluno o contato com a jurisprudência, como aplicá-la, como acessá-la e como fazer isso, que eles perguntam sempre. O objetivo e motivação da criação da minha apostila com a professora foi democratizar o ensino da jurisprudência, levando acessibilidade e interação aos alunos por meio digital e do material impresso. Nós sabemos que nem todos os alunos possuem celular. Foi pensando nisso que a apostila também foi desenvolvida para PDF, ou seja, os alunos podem imprimi-la e ter o estudo da jurisprudência na palma da mão. Outros, no caso que possuem celular, é só apontarem a câmera do celular para o QR Code que a apostila vai aparecer na tela. O segundo ponto foi desmistificar a jurisprudência e sua aplicabilidade. Eu fugi do juridiquês. Ao criar essa apostila, eu utilizei termos de fácil acesso do cotidiano para que eles entendam. O objetivo é a construção do aprendizado. Então, o aprendizado será de forma fácil. E o terceiro foi trazer para a instituição um material de apoio para além de um único exercício de monitoria. Eu quis criar uma apostila na qual os alunos, depois da minha saída, pudessem utilizar, os professores pudessem utilizar também como material de apoio nas aulas de práticas cíveis e nas aulas de civil em geral. Então, assim, vai ser uma apostila que os alunos vão poder, através do site, atualizá-la. Minha metodologia, o primeiro passo foi a formulação da apostila e a criação dos links de acessibilidade. Eu pesquisei como todos poderiam ter acesso a ela e o que a apostila traria, quais foram os temas da apostila. O segundo passo foi a explanação do material e das ferramentas e como podem ser usadas. Quando vocês acessarem a apostila, vocês vão perceber que todos os sites, se você clicar, vocês serão redirecionados a esse site. Então, eu expliquei aos alunos como utilizar a apostila e tirar todas as dúvidas relacionadas ao tema jurisprudência. O terceiro passo foi a divulgação para a Universidade Federal do meu polo de Macaé, para que todos tenham acesso a essa apostila, passem para os amigos. A intenção foi a construção do conhecimento e divulgação da aprendizagem. Foram utilizados 24 referências, 24 sites para a criação dessa apostila. Dentre eles, sites internacionais
como o Lilacs, como o OECD Library, que são sites onde vai te dar uma matéria do direito de forma de todos os países, né? Utilizei o site dos principais tribunais como STF, TST, STJ, sites fortes de jurisprudência, como Dizer o Direito, o Jus Brasil, e aí eu coloquei todos esses sites nessa apostila. Agora que eu estou conversando com vocês sobre a apostila, eu gostaria que vocês da banca tivessem acesso a essa apostila. Então, peguem o celular de vocês, apontem para a tela e tenham acesso à apostila. Vai aparecer um link na câmera, esse link é livre de vírus. Podem clicar que a apostila também vai estar na palma da mão de vocês. Vocês viram como é fácil aprender? Por fim, eu quero deixar meu muito obrigado pela atenção e uma frase do nosso queridíssimo professor Paulo Freire: ensinar não é transferir conhecimento, mas traz possibilidades para a sua própria produção, a sua construção. É isso que a apostila da jurisprudência faz, possibilita o aluno construir de forma autônoma seu conhecimento, sem precisar de um professor, ou sem precisar de um celular necessariamente. A construção do conhecimento tem que ser de maneira democrática, e é isso que a gente buscou com a apostila da jurisprudência. Muito obrigada. Sejam bem-vindos. Bom, vou me apresentar. Meu nome é Fernanda Rodrigues, eu faço faculdade na UF, no curso de Administração no 8º período e sou monitora das matérias de Matemática Financeira e Gestão Financeira 1 e 2, com orientação da professora Daniele Fernandes. Falando um pouquinho do processo introdutório, a gente sabe que o desnível existente entre os alunos que ingressam no curso e os requisitos necessários para que eles se formem são um dos maiores fatores de reprovação desses alunos. Por conta disso, a monitoria ela é extremamente interessante quando ela é voltada a sanar ou então reduzir este gargalo. Juntamente a isso, a relevância que tem aos alunos também existe uma relevância muito grande ao monitor, pois permite um contato maior com a prática docente e também o estímulo à adoção de inovações pedagógicas. Falando um pouquinho sobre a motivação, sempre temos que contribuir com o processo de aprendizagem, né? Além disso, também um desenvolvimento pessoal e profissional muito grande, pois nós conseguimos ter essa aproximação com a prática docente e também, em função dessa conexão aluno, professor e monitor, um aumento de habilidades interpessoais. Falando sobre os objetivos, nós temos sempre o primeiro deles conectado às dúvidas, né, de conseguir sanar as dúvidas apresentadas dos alunos, além de conseguir tornar o conteúdo mais fácil de ser compreendido e de auxiliar os alunos com todos os exercícios e atividades passadas pelo professor. Além disso, através dessas atividades, conseguir aproximar as noções teóricas da realidade do dia a dia e oferecer um suporte maior ao professor e aos alunos também, um suporte mais operacional, um pouco mais técnico. Falando sobre a metodologia, nós temos ela dividida em 4 pilares: tecnologia, material, prática e apoio. Eu vou citar alguns. Na tecnologia, nós temos a presença de grupos de WhatsApp, áudios explicativos e vídeos gravados, que se torna muito importante agora que as aulas voltaram a ser presenciais, porque os alunos podem ver e rever quantas vezes forem necessários. No material, nós temos material didático criado pelo professor e também pelo monitor, além de planilhas de Excel. Como prática, nós temos a resolução de exercícios de concurso, exemplos práticos, sempre voltado para essa questão da aproximação da teoria e da prática e a formulação de novos exercícios. Como apoio, nós temos assessoria individual àqueles que precisam, assessoria em grupo, as noções de matemática básica, que também é um gargalo que se apresenta, e tirada de dúvidas de alguns conteúdos passados, mas que são relevantes à matéria. Para conseguirmos chegar aos resultados parciais, foi passado um formulário, através do Google Forms para os alunos, que continha 5 perguntas fechadas e uma pergunta aberta. A primeira pergunta foi qual você considera que foi a contribuição da monitoria do seu aprendizado, e nós recebemos 13 respostas e ela foi dada numa classificação de nota 1 a 5, sendo 1 a menor dela e 5 a maior. A maioria das respostas foi entre a nota 4 e a nota 5, ou seja, nota 5 liderando com 69,2% e 4 com 30,8% dos alunos que escolheram essa classificação, sendo a maior delas. A segunda é com relação à utilidade da monitoria para poder solucionar as dúvidas, e novamente tivemos apenas respostas de classificação mais alta, com nota 4 e 5, 5 liderando com 84,6% de todas as respostas. A pergunta 3 leva em consideração a contribuição que a monitoria teve para a melhoria da nota final, e recebemos os 3 tipos de classificação, nota 3, nota 4 e nota 5, a 5 liderando com 76,9%, quase 10 respostas, 10
10 pessoas que aceitaram essa. E em seguida a nota 4 com 7,7% e depois a nota 3 com 15,4%. Em seguida, temos a quarta pergunta com relação a uma avaliação à didática do monitor e recebemos classificação de nota 4 e também de nota 5, 5 com 84,6% de todas as respostas e 4 somando aí 15,4% de todas as respostas. Nossa última pergunta fechada, com relação à avaliação dos recursos utilizados pelo monitor, todos esses que estão apresentados em tela, para o entendimento dos alunos e também recebemos respostas muito positivas, classificação com nota 4 e 5, 5 com 76,9% e 4 com 23,1%. E a nossa pergunta aberta, que era deixávamos abertos aos alunos fazerem qualquer comentário, tiveram muitos comentários positivos, sempre falando sobre como a monitoria é assertiva, didática, o quanto a monitoria funcionava para conseguir sanar as dúvidas, falava bastante sobre a dedicação e como, né, o monitor estava sendo solícito e tentava fazer da maior forma possível para que todos conseguissem compreender e assim sanar todas as suas dúvidas. Essas foram as referências utilizadas para conseguir montar, né, essa apresentação e eu só tenho a agradecer a todos que estiveram aqui até o momento. Introdução. Olá, meu nome é Thalita Figueiredo, eu sou estudante de produção cultural do Polo de Rio das Ostras e eu faço parte da monitoria Arte e Lutas Minoritárias, que é da disciplina Práticas Artísticas Contemporâneas, e eu sou orientada pelo professor Jorge Vasconcelos. Motivações e objetivos. Bom, essa é uma disciplina obrigatória a partir do terceiro período. E essa disciplina tem o objetivo de funcionar como uma introdução e uma base da arte contemporânea e das suas práticas para o curso de produção cultural. Essa base vai funcionar para todos os outros períodos também, até o fim do curso. Nesse semestre, nós abordamos os temas contra-arte, conceitualismo, vanguarda, performance, escultura, joalheria e arte e outros. Também abordamos o tema da arte contemporânea na América Latina. O tema da monitoria visa privilegiar e favorecer as pessoas e as práticas pertencentes a minorias. Tem o foco nas lutas feministas e particularmente no feminismo negro. Também nas lutas dos povos indígenas e nas lutas das comunidades LGBTQIA+. Já o objetivo e a motivação prática da minha monitoria é aproximar a turma e o professor, sendo um canal de comunicação e conexão entre eles. Para isso, eu fiz o acompanhamento da classe e também prestei atendimento extra-classe. Também tentei auxiliar o meu orientador nas demandas da turma. Metodologia. A metodologia usada nas aulas foram as aulas-conversações, que aconteciam como um debate no meio da aula sobre os textos e os vídeos que eram semanalmente disponibilizados. Esses textos eram semanalmente disponibilizados através do e-mail, ficava no e-mail do aluno, onde eles poderiam baixar o texto em PDF. Os vídeos eram reproduzidos em sala de aula através de projetor. O meu e-mail ficou disponível durante todo o período para dúvidas e comentários, tanto dos alunos quanto do professor. Resultados. As avaliações aconteceram em formatos de seminários e relatórios. Tiveram os temas discutidos durante a disciplina nesse semestre e os textos também poderiam ser utilizados, tanto os textos que foram discutidos no semestre, quanto textos que se relacionassem. A maioria optou por fazer seminário, e os seminários aconteceram de forma bem dinâmica. Os colegas participaram dos seminários de quem estava apresentando naquele momento, fizeram perguntas e pontuaram coisas importantes também. Foram bem participativos.
Já nos relatórios, eles demonstraram ter absorvido muito conteúdo da disciplina de forma bem satisfatória. O meu resultado pessoal foi de experiência básica em docência na área que é o meu interesse principal na faculdade, que é de artes contemporâneas e artes visuais. Também tive o resultado de experiência no processo de docência em si, principalmente no processo avaliativo, que eu não sabia como acontecia e foi bem interessante participar disso. Essas são as referências da minha monitoria, a bibliografia, e é isso. Olá a todos e a todos, me chamo Sofia Teodoro Reis, sou monitora da disciplina de História do Direito na Faculdade de Direito da UF, no qual tem um projeto de monitoria chamado Desencanto da História, Perspectivas da Historiografia para a Construção do Saber Jurídico. Nesse projeto sou orientada e supervisionada pelo professor Douglas Guimarães Leite. Eu vou apresentar um pouquinho do projeto para vocês. Introdução. Por que o desencanto da história? Acredito que, ao longo dessa disciplina, desconstruímos conceitos gestados ao longo de todo o ensino regular, de uma historiografia evolucionista, cronológica. Então, fazemos um processo de mostrar para os alunos as ferramentas que o historiador utiliza para a construção do saber histórico e as possibilidades dessas ferramentas. Então, eu vou falar sobre os 5 pontos que eu coloquei aqui na tela: a motivação, objetivo, metodologia e resultados. E as referências eu vou falar um pouquinho, mas vão ficar mais de forma expositiva para consulta. 1. Motivação. Sobre o tema. A gente aprende ao longo desse curso que o historiador ele precisa fazer um recorte sobre o objeto de estudo para que ele possa abarcá-lo da melhor maneira possível. No caso dessa disciplina, o professor escolheu falar sobre escravidão e formação do sistema mundo capitalista. Entendendo a incidência desses 2 temas na sociedade brasileira, que são de suma importância e de suma carga cultural também, pensando na DPF 347, no estado de coisas institucional do sistema carcerário brasileiro, eu escolhi falar sobre o cárcere. De uma maneira interdisciplinar também, tratando o cárcere com um recorte da historiografia. 2. Objetivos. Primeiro, fazer um debate teórico-metodológico sobre o papel do historiador e suas ferramentas. Segundo, uma reflexão sobre a história do presente e o uso da memória. Terceiro, a produção de uma forma coletiva do debate, fazer um debate amplo no qual os alunos conseguissem colocar suas impressões, suas opiniões e que a gente conseguisse dialogar nesse sentido. Quarto, utilizar a matéria de amplo acesso para discussão para uma discussão sobre criminologia. Então, eu utilizei filmes e uma letra de música para fazer essa discussão, e também o desafio de falar sobre criminologia, que era um tema que até então os alunos não tinham tido contato, mas que no próximo período, no terceiro período, eles teriam direito penal. Então, achei que seria uma boa transição para eles pensarem sobre essas questões e esse debate. Sobre a metodologia. Antes mesmo da atividade, eu fiz a recomendação para que eles tivessem um acesso prévio ao tema, de um filme ou de um documentário sobre o Carandiru. Então, eu deixei em aberto mesmo para eles trazerem diferentes perspectivas sobre o que aconteceu. Então, na atividade em si, o primeiro passo foi abrir para que eles conseguissem expor essa opinião deles, essa impressão que eles tiveram desse documentário, desse primeiro contato. O segundo passo foi fazer uma explicação sobre a criminologia em si e sobre a perspectiva historiográfica que a gente podia utilizar para fazer uma análise desse objeto. O terceiro passo foi exibir um videoclipe do grupo Racionais MC, a música Diário de Detento, que foi uma produção popular construída sobre um testemunho do massacre. O quarto passo foi abrir para discussão novamente dos alunos sobre esse tema. Então, a gente teve a primeira discussão a partir só de impressões e questões subjetivas dos alunos, e nesse segundo momento de discussão a gente já teve um arcabouço de debate maior. A gente já tinha discutido antes, já tinham ouvido outras opiniões, então essa segunda discussão, na minha perspectiva, foi realizada de forma mais rica, utilizando o texto da professora Vera Malaguti, que é uma professora que trata a criminologia crítica na sociedade brasileira. O quinto passo foi voltar para essa questão da memória e do uso dessa história do presente, no qual a gente leu uma notícia de jornal sobre o tema, entendeu um pouco sobre também a situação jurídica desse massacre. Então, aqui eu vou falar um pouquinho dos resultados parciais, Primeiro, falar dos desafios. O primeiro desafio foi realizar uma atividade de forma remota, inserir os alunos nesse debate, que eles fossem ativos nesse debate, ligassem a câmera, falassem sua opinião. O segundo desafio foi fazer uma discussão sobre o cárcere numa perspectiva antipunitivista. Então, a gente tem um desafio prático, que foi realizar essa atividade remota, e um desafio teórico, que é fazer essa discussão sobre uma perspectiva antipunitivista. Sobre os resultados, eu digo que é muito difícil apresentar resultados com números muito específicos, mas no resultado quantitativo, a participação foi de cerca de 70% dos alunos da turma no debate, considerando os alunos do integral e do noturno. Eu acho que isso foi muito positivo, ainda mais se considerarmos que esse era
um período de adaptação à volta do ensino presencial, né? Então, os alunos muitas vezes não participavam ativamente nas aulas ou não iam para as aulas. Sobre o resultado qualitativo, eu acho que foi muito positivo inserir esse debate da criminologia na perspectiva da interdisciplinaridade. Então, aqui eu vou deixar as referências que eu utilizei para a construção dessa atividade. Tem um filme que eu coloquei aqui, Deus e o Diabo em Cima da Muralha, que foi o filme que os alunos mais apresentaram, reivindicaram ter assistido, né? Tem um vídeo que eu falei sobre o Diário de um Detento, que é um vídeo do grupo Racionais MC. Os textos são o texto da professora Vera Malaguti, sobre criminologia, um texto do Bloch e um texto do Thompson também, que são textos que estavam na ementa dos alunos, então já tinham tido um contato com esses últimos 2 textos. E a notícia de jornal que eu utilizei para debater a história do presente com eles. Gente, acredito que seja isso minha apresentação. E então, até mais e boa semana acadêmica para nós. Olá, meu nome é Júlia Pimenta e eu sou monitora da disciplina Fundamentos de Direito Processual da Universidade Federal Fluminense. Essa disciplina é ministrada pelo professor Fernando Gama e é voltada para os alunos de 4º período do curso de Direito. Eu sou monitora dessa disciplina desde maio de 2022 e eu trouxe para análise de vocês a minha prova-aula, que foi ministrada no último dia 4 de outubro de 2022. Essa prova-aula teve como tema as condições da ação e como dentro de um tema geral da garantia de acesso à justiça estatal. Então, para começar, eu trouxe para vocês as minhas motivações e a minha motivação e os objetivos desse tema. Eu escolhi dar aula desse tema porque é um tema de suma relevância para todos os alunos do curso de Direito, porque ele traz as condições do ajuizamento de uma ação dentro do Poder Judiciário. E como toda ação visa uma resposta jurisdicional ou a tutelagem de um direito que provavelmente está em risco, é de suma importância que todo futuro advogado saiba as condições que essa ação deve ser que essa ação deve ser ajuizada e quais são os seus critérios. Nisso, os objetivos são ajudar os alunos a diferenciar teoricamente e até um ponto praticamente o que é o interesse de agir e o que é legitimidade, que são os dois pontos regentes das condições de ação. Ajudar eles a entender, através da explanação de um contexto histórico, as motivações do legislador para elencar a necessidade dessas condições de ação. E ajudar eles a perceber, por meio da explicação de casos concretos, porque é fundamental que todo advogado saiba aplicar a prática na teoria, como as condições da ação incidem no cotidiano judicial. Assim, como metodologia, eu usei a metodologia de uma aula comum, uma aula que todos os alunos da faculdade em si estão acostumados. Eu peguei determinados pontos e palavras-chave e coloquei no quadro de aula. Dei um tempo para eles copiarem esses pontos e comecei a fazer uma explanação, para que eles também possam desenvolver uma escrita rápida e inteligente, porque para eles juntarem os pontos deles no caderno junto com os pontos principais, os pontos-chave que já estavam no quadro. Além disso, eu também disponibilizei na plataforma Classroom para eles um roteiro mais elaborado com jurisprudências e passagens doutrinárias, para que eles possam depois em casa aprofundar mais e entenderem a posição doutrinária e jurisprudencial atual sobre o tema. Aqui também está o documento que eu acabei de falar, que eu disponibilizei para eles também. Nesse sentido, eu percebi que, como resultado parcial, que os objetivos de aprendizagem foram alcançados, só que, ao decorrer da aula, com as perguntas dos alunos, eu consegui perceber que, apesar deles entenderem bem e terem em si o que é as condições da ação e quais são as suas categorias e quais são os seus princípios norteadores, eles ficaram com muita dificuldade de colocar essa teoria na prática. Como eles são alunos de um período mais inicial, que ainda é o 4º período de 10 períodos do direito, eles não têm a prática muito bem estabilizada. Então, fica muito mais difícil eles colocarem esse direito fático em prática. Então, como sugestão, eu acho que seria interessante, nessa disciplina e em outras disciplinas de processo também, fazer uma adoção de dinâmica de grupo, com casos concretos. Dividir a sala em grupos e distribuir casos concretos que sejam pertinentes ao tema que esteja trabalhado, para que eles encontrem no caso concreto os temas. Por exemplo, se eu fosse utilizar essa metodologia numa outra aula de condições de ação, eu daria casos concretos que tenham incidido as condições de ação e teria pedido para eles procurarem nesses casos onde está essa condição de ação. O juiz indeferiu o meu pedido porque eu não tenho legitimidade. Por quê? Vamos encontrar nesse caso concreto? Você conseguiu entender? Para eles debaterem em grupo e o grupo apresentar para a sala, cada grupo apresentando de uma vez, com a ajuda dos professores e do monitor. Assim, eu trago por último as minhas referências e encerro o meu vídeo de apresentação. Só tenho a dizer que foi uma experiência enriquecedora
e que me auxiliou muito como monitora e como aluna também. Obrigada pela atenção. Olá, muito prazer. Meu nome é Gabriel Balan, tenho 21 anos e eu sou estudante do 5º período de administração aqui na UF. A professora Débora de Qualitativo e o professor Américo de Processos acabaram propondo que eu trabalhasse com ambas as disciplinas. E como eu quero seguir a carreira acadêmica, eu enxerguei nisso a oportunidade de conseguir ampliar ainda mais um conhecimento que eu tenho aqui dentro da universidade. O Américo sempre fazia isso desde as primeiras disciplinas. Ele sempre trouxe a experiência do aluno e a teoria e aplicou ambas. E eu queria trabalhar com isso também, e eu acabei trabalhando com isso. Foi o que me motivou bastante e o que me guiou. Porque o principal objetivo é entregar para a sociedade um gestor formado e que seja capaz de solucionar os problemas reais da sociedade, tanto como na administração privada e especialmente na administração pública. Mas a grande questão é que eu fiquei pensando de qual modo eu vou conseguir agregar, como eu vou conseguir auxiliar o professor. Desde o início da monitoria, eu sempre tive contato com muitos artigos, o Américo sempre foi um professor que trouxe muito conteúdo. E com isso eu consegui criar um portfólio, criar uma base muito rica, mas ainda assim era muito conteúdo. E quais ferramentas eu poderia usar para otimizar todo esse conteúdo? Basicamente eu usei o Notion, usei o Canva, usei as melhores ferramentas que pudessem sintetizar aquela quantidade de conteúdo para passar para os outros alunos, para passar para os meus colegas. E por conseguinte, como trabalhar todo esse material com os alunos? Basicamente, eu alinhei o plano de aula com o próprio plano de aula do professor. Nós trabalhamos juntos para que justamente criasse uma cadeia lógica de ensino. Tanto que, recentemente, o professor acabou disponibilizando uma aula para que eu aplicasse a aula, e aliás, eu estarei presente futuramente nas outras aulas também, mas essa experiência já foi extremamente recompensadora, porque ao final da aula, alunos vieram perguntar para mim para que eu pudesse propor soluções para eles. Então eu sei que eu consegui transmitir conhecimento e eu sei que eles conseguiram captar esse conhecimento. Aliás, eu fiz um formulário justamente para que eles pudessem me dar um feedback ao final da aula. Então, usar ferramentas, usar métodos que sejam claros. Nós não podemos propor um monte de ferramentas e não guiar o aluno. Então, esse foi o meu principal objetivo, é pelo menos direcionar as melhores ferramentas que eu usei ao longo da minha experiência, tenho 21 anos, mas já tenho um portfólio bem interessante. Eu tive esse contato e acabei propondo, com a ajuda do professor, propondo ferramentas quais seriam as mais úteis para os alunos.